paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar aonde você está, neste momento, ouvindo esta palavra, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? São exatamente 00:25 do dia 6 de novembro de 2021 e estamos aí acompanhando algumas notícias, né, nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e todos que têm, né, as redes sociais. Aí eu tenho uma televisão na sua casa, você pôde receber a notícia de que uma cantora muito famosa veio a falecer. Eu mesmo, quando eu vi, né, a notícia, eu estava na casa da minha costureira e ali eu fui levar umas roupas ali. Quando eu olhei na televisão e vi um avião, eu parei para dar uma olhada, eu não imaginei o que era. Mas quando eu vi a foto, né, da cantora Marília Mendonça ali, eu cheguei até a arrepiar o meu corpo. Por quê? Porque ninguém espera a tragédia da vida de ninguém. A gente não espera uma tragédia como essa, uma dor como essa, para essa família, né, que perdeu essa grande cantora, né, uma pessoa extremamente amada pelo Brasil e mundo, né, seguida por milhões de pessoas. Então, quando eu vi ali, eu cheguei até a arrepiar, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, né? Dessas famílias que tá perdendo seus entes queridos em situação tão triste, né? Numa situação tão assim, uma situação que ninguém espera. Ninguém tá esperando a morte, não é verdade? Quantas pessoas já morreu na minha família, na sua família, na minha volta, na nossa cidade, de tantas maneiras trágicas que quando a gente ficou sabendo, a gente ficou assustado, horrorizado. Por quê? Porque a gente não estava esperando aquela pessoa morrer daquela maneira, né? A gente não estava... E a morte, ela é bem isso. Ela é bem desta maneira. Ela vem, ela não avisa, se despede hoje da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, se despede do seu marido, se despede da sua esposa. Ei, canta aquele último louvor, né? Pregue a palavra como se você nunca tivesse pregado. A morte, ela não avisa, não é verdade? Simplesmente quando bate a minha ou a tua senha lá no céu e o Senhor determinou chamar eu ou chamar você, simplesmente nós não teremos tempo para se despedir de mais ninguém. Simplesmente ela vai vir e vai trazer para as nossas famílias tristeza, angústia, frustração, decepção e assim traumas e lembranças e saudades que não serão superados tão facilmente, não é verdade? Então o Espírito Santo pôs ao meu coração para mim trazer essa palavra, uma palavra que o Senhor pôs ao meu coração. E a palavra de Deus, ela está em Lucas 12, versículo 16. Amém? Eu prometo que eu não vou demorar. Não perca essa oportunidade de ouvir essa palavra, porque essa palavra aqui, ela vem falando de uma forma geral com todos nós, né? E deixando algo bem claro para nós. Você vai entender o que é que Deus quer deixar claro para nós. Olha, e propôs-lhe uma parábola, Jesus dando uma parábola para os seus discípulos. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrozoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Uma pergunta. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse isto. Aí ele fez uma pergunta: o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho muitos frutos, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele pensou: eu já sei o que eu vou fazer. Olha só a mente, ó. Olha só a mente, como a mente é enganadora, né? Como eu e você podemos fazer planos e aqueles planos não estão nos planos de Deus. Presta atenção. E disso farei isto: derrubarei este celeiro, edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu Deus, hein? Olha que pergunta, olha que parábola de Jesus. Louco, esta noite pedirão. Olha, você sabe qual que é a revelação que o Espírito Santo me traz? Noite fala de momento difícil. Noite fala de momento de luta, de dificuldade. E a morte é um momento de luta, de dificuldade, não é verdade? Todas as mortes, desde a fundação do mundo, todas as mortes é um momento de luta, de dificuldade, de tristeza, de desespero para todo mundo. Louco, esta noite, ou seja, vai chegar um momento de dificuldade na sua vida, um momento de prestação de contas. E o que você tem, para quem será? Olha a pergunta, o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, o que você tem, para quem será? Por quê? Porque aquele homem, ele falava, olha, eu vou construir celeiros maiores, eu vou guardar meus bens em celeiros maiores, eu vou comer, eu vou beber, eu vou folgar, eu vou gozar, e vou dizer, descansa, porque você tem bens para muitos dias, como se ele fosse viver muitos dias, não é verdade? Quantas pessoas, amados irmãos, pensa que vai viver muitos dias, né? Olha que triste, olha que triste. Olha essa jovem cantora, 26 anos de idade. Não só ela, mas nós podemos olhar e vamos falar de gente famosas, né? Mamonas Assassina, Marília Mendonça, GD, são tantos que se nós for falar aqui, nós passamos a noite falando, né? Que tinha muitos planos, muitos sonhos, não é? Mas aqui a palavra do Senhor vem falando sobre aquele homem, que o Senhor Jesus falou assim, ó, esta noite, ou seja, tá chegando um momento de dificuldade, vai chegar a hora de você prestar conta do que você fez. E para quem será o que você fez? Não é? Porque ele dizia, não, eu vou folgar, eu vou gozar, eu vou viver, eu vou fazer, eu vou me alegrar. Não é verdade? E quantas pessoas têm feito tantos planos como se fosse viver para sempre? Ah, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou fazer. Não, amados irmãos. Vamos orar assim, Senhor, se for da vontade do Senhor e se for para glorificar o nome do Senhor, eu vou fazer. Se o Senhor tiver um negócio, se for para glorificar o nome do Senhor, porque se não for para glorificar o nome do Senhor, nada que eu fizer vai prosperar. Nenhum dos meus planos pode prosperar se não for a vontade do Senhor, se o nome do Senhor ele não for glorificado. Entenda isso. Entenda isso. Quando você fazer um plano aí no seu coração, você pergunte para Deus, Senhor, o teu nome vai ser glorificado? É do plano do Senhor? É da vontade do Senhor? Porque, meu irmão, eu quero te dizer que não é pecado você prosperar, não é pecado você ter dinheiro, você ter carro, você ter casa, você ter, quem sabe, até fama, quem sabe um nome reconhecido em toda a terra. Não é pecado, porque isso pode acontecer com você. Jesus, ele teve um nome acima de todos os nomes. Jesus foi conhecido, o nome de Jesus foi soprado em Israel. Não foi pecado isso, nem para Jesus, nem para os discípulos, nem para os profetas que teve um nome que correu em Israel. Não foi pecado. Nem para José, que foi governador lá do Egito, foi um homem extremamente exaltado por Deus. O pecado não está na exaltação. O pecado está em a pessoa viver para não glorificar o nome do Senhor.
Eu e você, nós temos que viver nessa terra aqui com um propósito. O nosso propósito tem que ser glorificar o nome do Senhor, ou seja, fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Então eu creio que esta palavra está te alcançando aí onde você está, mas tem mais alguém que essa palavra precisa alcançar. E esta palavra está alcançando o meu coração também, porque hoje, dia 6 de novembro, cada dia que passa eu entendo e eu peço mais a Deus, Senhor, ilumina a minha mente, Pai, para que eu possa glorificar o teu nome na terra, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei. Então eu quero fazer o meu melhor hoje para glorificar o nome do Senhor, porque se o Senhor me chamar hoje ou amanhã, eu quero partir desta terra sabendo que eu vivi em cima dessa terra a vontade do Senhor. Ei, minha irmã, você que recebeu uma promessa de Deus, meu irmão, você que recebeu uma promessa de Deus na tua vida, e você fica aí esperando, eu estou esperando Deus cumprir a promessa. Ei, será que você tem falado assim, Senhor, eu estou vivendo para glorificar o teu nome nessa terra? A minha vida, o que eu faço, está glorificando o teu nome na terra? Ou eu estou tão apegada nos bens material, nas riquezas, na minha prosperidade, no meu trabalho, na minha rotina, na minha fadiga, que eu estou esquecendo para o que o Senhor me ponhou em cima desta terra? Aleluia, eu posso sentir a presença de Deus, eu posso sentir a glória de Deus me envolver, porque eu não quero perder a visão, meu irmão, eu não quero perder o foco. O Senhor, Ele me colocou no ventre da minha mãe e eu nasci no dia 13 de setembro de 87. O Senhor, Ele me deu vida e me sustentou vivo até aqui para glorificar o nome dEle. Eu quero glorificar o nome dEle. Eu não quero viver nessa terra por viver. Eu não quero viver nessa terra apenas para fazer a minha vontade ou para agradar as pessoas que estão em minha volta. Eu preciso enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Você não nasceu para fazer a tua vontade e nem para agradar as pessoas que estão em tua volta. Você nasceu para fazer a vontade de Deus e mais vale a obediência do que o sacrifício. Quantas pessoas sacrificam? Vão para a igreja quarta, sexta, domingo, ou terça, quinta e sábado, canta no grupo de louvor, dança na coreografia, né? Fazem tantas coisas, né? Mas às vezes Deus está requerendo algo da vida da pessoa e a pessoa, ai Senhor, eu sou pequenininho, ai Senhor, mas se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, o inimigo vai se levantar, vão me perseguir, vão me criticar. Ei, meu irmão, essa palavra é para alguém nesta noite. Nesta noite são mais de meia-noite e meia, eu creio. Essa palavra vai alcançar você. Não sei que hora que você vai ouvir essa palavra, mas essa palavra vai falar fortemente ao seu coração. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. E se não for para glorificar o nome do Senhor, para que é que eu e você vamos viver em cima dessa terra? Ei, quando Jonas estava lá dentro do ventre daquele peixe, se Jonas não tivesse feito um voto com Deus e dito, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu aceito fazer a tua vontade, que triste história seria de Jonas, que triste história seria dele. Estaria como exemplo para mim e para você, o homem que não quis fazer a vontade de Deus e morreu no ventre do peixe. Mas ele foi sábio, ele foi esperto. O que ele fez? Ele pediu a Deus mais uma oportunidade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me leva a fazer a tua vontade. E este homem aqui, de Lucas, onde está falando a palavra do Senhor, ele simplesmente fazia muitos planos, mas aqueles planos ali não estavam glorificando o nome do Senhor.
Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus veio falar comigo e com você através dessa palavra? Os nossos planos têm que ser consagrados a Deus e os nossos planos têm que ser para a glória do nome do Senhor. Deus tem que estar no negócio. Tem que haver um propósito de Deus para que o Senhor possa abençoar os nossos planos, os nossos projetos. Aquele homem, ele dizia assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou fazer, e quando eu fazer, eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, eu vou folgar. Por quê? Porque a minha alma, aí minha alma vai viver em paz, vai viver feliz, porque eu tenho. E o Senhor, ele está dizendo para mim e para você nesta noite, amados irmãos, nós não temos nada nessa vida. A nossa vida é uma vida de ilusão em cima dessa terra, de vaidade. Mas missionária é vaidade, vaidade. Você pode olhar para a vida do sábio Salomão, quando ele era novo, louvado seja o nome santo do Senhor, ele tinha uma maneira de pensar, mas chegou uma fase da vida dele, o meio da vida dele, ele começou a escrever o livro de Provérbios, ele começou a ver o quanto o ser humano errava, o quanto o ser humano falhava diante de Deus e o quanto o ser humano precisava se consertar. E nós vemos que ao fim da vida de Salomão, ele escreveu ali o livro de Eclesiastes. E ele disse assim, olha, de vaidade em vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é ilusão. A vida passa assim como um sopro, a vida passa. E eu não sei a hora que o Senhor tem marcado para minha vida, para minha família, para os meus, e muitas das vezes nós se esquecemos de dar o nosso melhor para Deus, para ter escrito lá no livro das obras, ter escrito aquilo que nós fizemos aqui na terra de bom para glorificar o nome do Senhor, aquilo que nós fizemos de bom para o nosso próximo, aquilo que nós deixamos de um bom legado, um bom testemunho para a nossa família. Será que a minha e a tua família pode olhar para mim e para você e dizer assim, olha, eu posso espelhar na minha mãe, eu posso espelhar no meu pai, eu posso espelhar na minha tia, no meu tio, no meu primo, na minha prima, eu posso espelhar naquele parente, naquela parente. Será que as pessoas podem se espelhar em mim, em você e dizer, olha, eu quero ser uma serva de Deus, igual aquela serva ali do Senhor, igual aquele servo do Senhor, olha, porque ele tem passado lutas, batalhas e olha, a vida dele é para glorificar o nome do Senhor. Olha como que ele é um exemplo, ele é um testemunho para a família dele. Será que as pessoas podem se espelhar na minha, na sua vida? Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Porque se for para viver dando mau testemunho na terra, se for para viver envergonhando o evangelho do Senhor Jesus, se for para viver e não for para mim ser luz na minha família, dentro da minha casa, e depois luz para as pessoas que estão em minha volta, que as pessoas que estão em minha volta possam olhar em mim e ver que eu conheço um Deus e eu estou na olaria desse Deus, querendo ser um vaso mais agradável aos olhos do Senhor. Eu passo isso para os meus filhos. Eu passo isso, eu tenho 5 crianças, eu passo isso para os meus filhos. Muitas das vezes eles falam assim, ai mãe, mas você faz isso, como que você aguenta isso? Eu falo assim, porque eu tenho o temor do Senhor no meu coração, porque eu fazendo isso, eu estou agradando a Deus, e os que agradam a Deus jamais serão envergonhados e confundidos, porque Deus ele é justo. Então eu procuro passar isso, porque a mente, né, a mente das crianças, eles acham muitas das vezes, porque tem que ser feito assim. Não, tem que ser feito da maneira que glorifica o nome do Senhor. Ainda que eu me entristeça, mas o importante é o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu posso me entristecer hoje, mas amanhã
O dia de amanhã eu posso contar um testemunho através dessa tristeza, dessa decepção, dessa frustração. Então eu tenho que passar isso para os meus filhos, eu tenho que passar isso para as pessoas que estão em minha volta. Eu tenho que passar que os que temem ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Eu tenho que passar que a humildade ela promove honra para minha vida. Eu tenho que passar isso para os meus filhos. Eu tenho que passar isso para a minha geração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que você, nós possa entender o projeto de Deus. Amém? Entenda o projeto de Deus para a tua vida. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para fazer a obra do Senhor. Você nasceu para ser luz dentro da tua família. Oh, meu Deus, como que eu sofro porque eu sou luz. Você já reparou? Olha o que o Espírito Santo traz ao meu coração. Você já reparou que a luz, ela fica em cima do teto e os mosquitinhos ficam tudo lá em volta dela? Que a luz incomoda eles ficam ali, incomodados com a presença da luz. Assim é o inimigo da minha e da tua alma, ele se incomoda com o lugar que Deus me colocou, com o lugar que Deus te colocou. Deus te colocou num lugar para você exalar temor, exalar respeito, exalar santidade, exalar humildade, exalar perseverança, exalar santidade, e os inimigos ficam furiosos com a minha, com a sua vida. Ele faz de tudo para me desanimar, para te desanimar. Eles fazem de tudo para tirar nós do foco. E este homem aqui da palavra, ele saiu do foco. A vida dele era feita só em, eu vou construir um celeiro maior, eu vou fazer, eu vou aumentar, eu vou multiplicar, eu vou comer, vou beber e vou folgar. Nenhum momento passou na boca dele, olha, se Deus quiser, eu vou fazer. Se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer. Se for para a glória do nome do Senhor, eu vou fazer. E no fim, o próprio Jesus falou assim, olha, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem, para quem você vai deixar? Para quem você vai deixar? Amados irmãos, quando o homem parte dessa terra, ele parte de uma maneira tão triste, tão cruel, que ele não escolhe a roupa, que ele vai pôr no seu caixão, ele não escolhe o seu caixão, ele não escolhe a pessoa que vai carregar ele no caixão. Enquanto ele está vivo aqui na terra, ele fala assim, eu não preciso de ninguém. Mas quando ele parte dessa vida, ele precisa de 4 a 6 pessoas para carregar ele para dentro do cemitério. É triste. É triste, mas nós somos enganados pela soberba da vida. O ser humano, ele é enganado pela soberba da vida, achando que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa perdoar ninguém, que ele não precisa ajudar ninguém. Eu vou construir, eu vou fazer, eu vou gozar, eu vou folgar. Mas o Senhor disse, olha, os seus bens vai ficar para trás. Para quem que você vai deixar seus bens? Esse homem, ele poderia ter dito assim, olha, eu vou construir, eu vou aumentar, eu vou repartir metade dos meus bens, ou eu vou dar uma quantidade dos meus bens, ou eu vou abençoar alguém com os bens que Deus me deu. Mas o que a Bíblia diz? Que ele dizia que ele ia gozar, que ele ia folgar, que ele ia descansar, né? Ele fazia planos de descansar, mas por enquanto ele estava trabalhando. Ele tinha planos de descansar. Ei, você que faz planos de descansar, você que faz plano de se reunir com a sua família. Mas eu não posso não, porque eu tô devendo, eu não posso porque eu tenho que pagar a conta, eu não posso porque tá difícil a situação, os gastos é muito alto. Toma cuidado, meu irmão. O Espírito Santo manda te dizer. Toma cuidado. Toma cuidado porque essa vida nossa é um sopro. Quando você orar, você peça para o Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de eu exalar amor para minha família, para as pessoas que estão em minha volta, o máximo que eu puder, eu fazer o bem, eu glorificar o teu nome na terra o máximo que eu puder, para quando o Senhor chamar o meu nome, eu possa ir em paz. Porque o que o Senhor Jesus falou desse homem, chamou ele de louco.
Olha só o que o Senhor Jesus falou desse homem louco. Ele morreu como um louco. Ele morreu fazendo plano e ele não teve tempo de usufruir, né? Usufruir aqueles bens. E essa é a realidade de muitas pessoas. Poderia ter tempo mais de tanto de usufruir os seus bens, quanto de abençoar a sua família, quanto de abençoar o seu próximo, pessoas que estão aí passando necessidade todos os dias, tanto necessidade financeira, quanto necessidade espiritual. As pessoas estão necessitadas, carente da palavra de Deus, carente do amor de Deus, carente de um reboliço de Deus, de uma transformação de Deus, de uma proteção de Deus. Mas aquele homem, ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo nem para ele, porque o tempo dele naquele momento era só trabalhar, era só conquistar, era só fazer. E ele planejava que um dia ele ia ter tempo de descansar, de folgar, de gozar, de se alegrar, não é? Era esse os planos dele. Então ele não falou em nenhum momento de repartir, de abençoar quem precisava, ele não tinha esses planos. Então, se os nossos planos não for plano tipo de abençoar quem precisa, ou viver a vida com paz, com alegria, curtir a vida com a família de forma que glorifique o nome do Senhor. Olha, presta atenção, que glorifique o nome do Senhor, porque não pense você que você vai viver a sua vida sem glorificar o nome do Senhor e que depois você vai partir dessa terra e eu vou lá no seu caixão e vou dizer assim, coitadinha, Deus a tem em bom lugar. Meu irmão, minha irmã, um bom lugar está reservado para aquele que glorificou o nome do Senhor. Isso daqui não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. O bom lugar está reservado sim, mas para aquele que glorificou o nome do Senhor, para aquele que fez a vontade do Senhor em cima dessa terra. Então, que Deus me livre e me guarde de viver para não fazer a vontade de Deus, de viver para não glorificar o nome do Senhor, de viver e estou vivendo, fazendo as minhas vontades, o meu querer, sabendo que a vontade de Deus, ela traz alegria para o coração. Tem pessoas aí que dizem assim, mas se eu virar crente, eu vou ter que abandonar tudo, eu vou ser infeliz. Minha irmã, eu me converti com 16 anos de idade dentro de uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Eu era usuária de droga, 16 anos de idade. Glória ao nome do Senhor, que eu deixei a minha juventude que eu tinha lá no mundo para servir este Deus maravilhoso. Missionária, mas foi bom que você saiu das drogas, que pelo menos você não morreu. Minha irmã, não precisa ser usuário de droga para morrer, não. Para morrer basta estar vivo. Para partir desta terra basta estar vivo. Mas se tem uma oração que eu fazia lá com os meus 15 e 16 anos de idade, eu falava com o Senhor, Senhor, se o Senhor existe aí no céu, e o Senhor é aquele Deus que eu conheci dentro da igreja, quando eu era pequenininha e eu caminhava com a minha mãe para a casa do Senhor. Se o Senhor é esse Deus que eu ouvia falar lá dentro da igreja, o Senhor existe, o Senhor não vai deixar eu morrer matada na mão de traficante. Porque eu não quero perder a salvação da minha alma. E o dia que o Senhor abrir uma porta para mim sair dessa vida, eu vou entrar por ela e nunca mais eu vou olhar para trás. Sabe por que eu tô rindo? Porque se Deus existe, este Deus existe, Ele provou para mim que Ele existe. Que Ele ama a alma daquele que se humilha na presença dEle. Não importa qual seja a minha ou a tua fraqueza, mas nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Eu tinha o meu pecado que me afastava de Deus, meus vícios que me afastavam de Deus, mas eu conhecia, eu ouvi falar desse Deus e eu fiz uma prova que se Ele existisse, Ele não poderia deixar eu morrer daquela maneira.
E ele olhou para mim, ele se agradou do meu clamor, da minha oração, do meu voto que eu fiz com ele, e ele abriu uma porta para mim sair daquela vida. Olha o tamanho do amor deste Deus. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, alguém aí do outro lado pode querer julgar, pode querer criticar, pode querer deixar aí nos comentários, porque esse vídeo vai para o YouTube, pode querer deixar aí nos comentários, ai, mais uma missionária crítica. Não, minha irmã, não, meu irmão. Eu não vim aqui para criticar ninguém, não. Eu vim aqui para dizer para você que a nossa vida, que a minha vida, que a tua vida é um sopro. E o que nós vamos levar dessa vida aqui é o amor. O que nós vamos levar dessa vida aqui é o temor do nome do Senhor Jesus. O que nós vamos levar dessa vida aqui é a palavra de Deus. Se você não guardar essa palavra no teu coração, você está impedindo as bênçãos de Deus de chegar na sua vida. Porque Deus, ele quer te abençoar sim, mas para o nome dele ser glorificado. Para que é que o Senhor vai me abençoar, vai te abençoar, se não for para o nome dele ser glorificado? Hoje, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E eu glorifico o nome dele por isso. Porque tudo que ele fez na minha vida, em minha volta, me deu um lar, me deu um teto para mim morar, uma casa para mim morar. Tudo que ele fez e tudo que ele está fazendo na minha vida, ele fez para glorificar o nome dele. E eu aprendo com essa palavra e eu oro assim: Senhor, eu quero continuar vivendo em cima dessa terra. Nós precisamos do dinheiro, sim. Nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos usar o mercado, a farmácia, nós precisamos usar o médico sim, mas que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Porque quando não for para glorificar o nome do Senhor, que o Senhor guarde a minha alma de pecar contra ele, que o Senhor guarde a minha alma, que o Senhor guarde a minha família, que o Senhor guarde a tua vida de viver nessa terra para não glorificar o nome do Senhor, de viver nessa terra para não ser um vaso de honra, um vaso para a glória do nome do Senhor, porque não vale a pena viver se não for para glorificar o nome do Senhor. O Senhor, ele não pode me sustentar com alegria em cima dessa terra se não for para glorificar o nome dele. E ainda que alguém viva nessa terra 100 anos e não glorifique o nome do Senhor, como Jesus disse, o que você tem, para quem vai ficar? Quem que vai disputar o que você tem? Ah, missionário, eu só tenho uma bicicleta velha. Quem vai disputar essa bicicleta velha? Quem vai disputar o seu carro? Quem vai disputar a sua casa? Quem vai disputar os teus bens? Alguém vai ficar aqui na terra para disputar o que é seu. Mas você mesmo pode partir e deixar tudo para trás. Tudo. Sabe aquele lanche que você tinha vontade de comer, aquele refrigerante que você tinha vontade de tomar, aquela visita que você tinha vontade de fazer, aquela oração, aquele louvor que você tinha vontade de cantar, aquele abraço, aquele pedido de perdão, porque o céu não é brincadeira. Se você tiver mágoa de alguém aqui em cima dessa terra, ressentimento, peça perdão para essa pessoa, porque lá no céu os magoados não vão entrar. Então, vamos se consertar com o Senhor. Senhor, eu quero viver para glorificar o teu nome. Porque a qualquer momento eu posso ir. Como essa jovem cantora foi. Como tantos outros todos os dias vão de acidente, de carro, de moto, de avião, bala perdida, de doença, de corona, de câncer, de tantas. Nós vamos partir, nós sabemos que nós vamos partir.